Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Chegou o momento da nossa corrente de oração. Eu vou estar orando pela tua vida, vou estar abençoando a tua casa, a tua família. Mas antes, eu quero te pedir, mais uma vez, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar para vidas serem abençoadas. É o único pedido que eu te faço, é que você possa ser abençoado. Temos grandes mistérios de Deus aqui nessa corrente de oração de hoje à noite. E não só você precisa ser abençoado, mas também as pessoas a qual você vai compartilhar. Então, compartilhe bastante. Mateus capítulo 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Tudo bem. Capítulo 6, versículo 17. Porém, tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Primeiro, para que eu e você, para que possamos fazer algo, nós temos que ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Então, quando você for orar, quando você for jejuar, quando você for fazer algo para Deus, pergunte ao Espírito Santo: eu devo fazer ou não? Por quê? Porque às vezes você precisa fazer, mas às vezes não é o momento certo, não é a hora certa. Então tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo para que dê certo. Jesus foi levado ao deserto, mas foi guiado pelo Espírito Santo para jejuar e para orar. E 40 dias e 40 noites ele orou e jejuou. E ele teve domínio do mundo e também contra Satanás. E aí quando você for jejuar e quando você for orar, aí você tem uma regrinha. Você precisa lavar o rosto, precisa estar alegre, precisa estar satisfeito, porque você está jejuando e orando na direção do Espírito Santo para poder mortificar a tua carne e para você poder ter domínio, controle e para você ter respostas de Deus para a tua vida. Então tudo tem que ser com alegria, tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem mata a sua carne. Então seja guiado pelo Espírito Santo. Mas antes de que eu traga o que Deus me revelou para poder falar com você, eu quero entrar por algumas partes aqui. Por quê? Porque nós não podemos submeter às vontades da nossa carne. Nós sabemos que quando nós submetemos a nossa carne às vontades da nossa carne, então a gente perece. Então, primeiro eu preciso falar acerca disso para você e depois você vai entender. E uma palavra que Deus trouxe para o meu coração para entregar para você hoje, essa noite, é: não se submeta às vontades da sua carne. Esta é a palavra-chave, é a revelação de Deus para a tua vida nessa noite. Não se submeta às vontades da sua carne. Veja bem, Deus ele criou a Adão. Nós vemos Gênesis 1:26, ele vai criar o homem. Esse homem é Adão e logo depois Eva, que é a sua mulher. Então o versículo 26 do capítulo 1 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, Deus, ele cria o homem é santo, o homem não é como o homem hoje. E aí Deus dá ao homem o domínio e o controle de tudo e de todas as coisas. Então essa aí é a criação do homem, imagem e semelhança de Deus para dominar. Deus deu o poder do homem dominar sobre tudo e todas as coisas. Gênesis, no capítulo 2, Deus vai criar o homem. Então Deus está conversando no 26 com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro deles, eles criam o homem. Eles falam: façamos o homem. Eles criam o homem. Dentro deles, imagem e semelhança dele, dá a eles já com domínio para dominar sobre tudo. Agora no capítulo 2, Deus vai criar o homem. Deus vai colocar o homem, né? Trazer o homem para a face da terra. Então o capítulo 2 é Deus criando esse homem. No versículo de número 7 e 8, nós vemos aqui: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O versículo de número 15, nós vemos aqui: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus, no versículo 7, ele forma o homem do pó da terra. No versículo 8, Deus sopra. No versículo 7 ainda, Deus vai soprar nos seus narizes o fôlego da vida e fazer do homem alma vivente. No versículo 8, Deus vai plantar. O Senhor Deus, ele planta um jardim na banda do Éden e do Oriente, no Éden, e põe o homem ali, que tinha formado, põe o homem ali. E no versículo 15, Deus ele vai pegar o homem e pôr no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então o homem, para poder cuidar do jardim, Deus deu domínio sobre os animais, peixe, Deus cria tudo para o homem. Depois Deus vai criar o homem. Deus cria o jardim, coloca o homem na banda do Oriente do Éden ali, e Deus dá uma missão: por sua conta, é domínio seu, você vai dominar tudo, você vai cuidar também do jardim. Agora, quando nós olhamos Gênesis 2, 18 e o verso 21, até o 21, Deus ele vai criar a mulher. Então Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Então Deus decide criar uma adjuntora, uma mulher para estar diante do homem, para poder ser companheira do homem. Então até o verso 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então ele colocou o nome na mulher que foi tirada da sua costela, né? O nome de Eva, que é a sua companheira. Então Gênesis, no capítulo 2, do 18 até o 21, é Deus criando, né, Eva, a mulher de Adão. Gênesis 3 é a tentação, né, de Eva. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, porque aí você se submete à vontade, né, da carne. Deus disse ao homem, vamos dar uma olhada aqui. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências ou desejos, e depois, havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, aqui nós estamos vendo aqui que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder o tentado, porque aí pecado é ceder a tentação, porque aí gera o pecado, e o pecado sendo consumado aí gera a morte, né? Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho para nós chegarmos onde eu quero trazer a revelação de Deus para a tua vida. Então, nós já entendemos isso aí, né? Quando isso acontece, aí a gente submete à vontade da carne e aí gera o pecado. Deus disse ao homem e à serpente, né? Aí vamos voltando aqui para você entender. Deus, a tentação de Eva em Gênesis 3, ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação, porque aí você se submete à vontade da carne. E Deus disse ao homem e à serpente, Deus disse ao homem, né, essas palavras: a árvore do bem e do mal o homem não pode comer. E a serpente vem e repete para o homem, na pessoa de Eva, dizendo o seguinte: ora, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse? Eva, ela vai responder à serpente e vai dizer: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente vem, tenta Eva com essas palavras, a própria palavra que Deus disse, e aí Eva cede, né, se submete à tentação da carne, às vontades da carne. Nós vemos aí que aqui é onde o homem se submete à vontade da carne, né? E aí ele vai morrer. O versículo 6 diz assim: e o Senhor disse: depois que eles pecam, o Senhor vem e chama o homem, ele se esconde e não responde. Depois ele vai responder, dizendo que está escondido. Deus vai falar com eles: por que vocês estão escondidos? Ele vai: porque estamos nus. Aí Deus vai falar: quem disse para você que está nu? Comeu, desobedeceu, pecou, fez o que eu falei que não era para fazer? Aí vai entrar uma série de indagações. É a mulher, a serpente e por diante, né? Então ele se submete às vontades da carne, onde Deus me trouxe uma palavra para deixar para você: não se submeta à vontade da carne, né? Então, mas até aí tudo bem. Isaías 59, verso 2. Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça, né? Então, são os pecados e as iniquidades que causam divisão entre o homem e Deus. Só que, todavia, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para não poder te ouvir. No momento que você se arrepende, pede perdão e abandona o perdão, Deus vai te ouvir. E abandona o pecado, Deus vai te ouvir e vai trazer a solução que você precisa. Tudo bem. Até aí você entendeu. Adão começa comendo, submetendo à vontade da carne e perece. Peca, desagrada a Deus e morre. Morte espiritual, tá? Agora, Jesus em Lucas capítulo 4,
ele começa o seu ministério orando e jejuando e buscando a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo leva até o deserto e ele vai ser tentado ali quando está jejuando e orando 40 dias e 40 noites. Mas aí Jesus ele tem vitória, ele tem poder, ele tem domínio sobre Satanás e o mundo. Enquanto que Adão começou comendo, submetendo à vontade da carne e começa perdendo, perecendo e morrendo espiritualmente. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre não se submeta às vontades da carne. Deus criou Adão e deu ele domínio sobre tudo e todas as coisas. Mas no momento em que Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedece a Deus, comete pecado. Aí ele perde tudo, o domínio e o controle de todas as coisas que ele tinha. Jesus começou seu ministério orando e jejuando, e Lucas capítulo 4 vai nos revelar sobre isso, depois você vê lá. Aí ele teve poder e domínio sobre tudo e sobre Satanás e sobre o mundo e sobre todas as coisas. Está lá em Lucas capítulo 4. Esté orou, jejuou, sem comer e sem beber água, e teve libertação e livramento. Houve um edito do rei, por causa de Naamã, que era invejoso, e sentenciou todos os judeus a morrerem, todos de uma vez em um só dia, em um só horário. Quando Esté soube disso, por Mardoqueu, então ela juntou todos os judeus espalhados e deu uma ordem que todos jejuassem, sem comer e sem beber, e que ela também no palácio ia juntar as mulheres que estavam ali ao seu serviço, e ia juntar também, ia jejuar e orar, sem comer e sem beber, e ela ia entrar na presença do rei. Não era certo, mas por causa do jejum e da oração, Deus deu ela livramento e domínio sobre aquela situação. Então ela entra na presença do rei, e a sentença para entrar sem ser chamada era a morte. Mas Deus deu ela graça para isso. Então houve nesse jejum de Esté, houve ali libertação e domínio. Atos capítulo 13, versículo 2, Paulo é escolhido para o ministério. Atos, vamos ver, vamos conferir. Atos capítulo de número 13 e versículo 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. Então está aqui. Paulo, antes é Saulo, depois Paulo, foi escolhido para o ministério. Atos 9:3 diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, até o capítulo 9 de Atos, do versículo 3 até o versículo de número 9, nós vemos que Saulo está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e o Senhor Jesus aparece a ele, ele cai por terra, é cego, é levado até Damasco, e lá ele fica 3 dias e 3 noites sem beber e sem comer. E nesse jejum, Deus vai a Ananias e pede a Ananias para ir até onde a rua direita, onde Saulo está, nesses 3 dias de jejum, impõe a mão sobre ele, ele é liberto, escama dos olhos cai,
e ele passa a enxergar, e assim ele vai ser separado para poder exercer o ministério. Então, nesse tempo também, existe um príncipe nesse século que tem cegado a muitos. Esse é o demônio da cegueira, né? E aí, com a oração, com o jejum e a imposição de mão, a pessoa é liberta, a cegueira cai e ela passa a enxergar Jesus e começa a andar e servir a Deus e fazer a obra que o Senhor tem ordenado que fizesse. Então, esse demônio da cegueira de hoje, desse tempo de hoje, a qual o príncipe desse século, que é Satanás, coloca no ser humano, tem causado dor e sofrimento e destruição do ser humano. Mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Também, este jejum é o jejum completo, sem comer e sem beber. Também para libertação e também para domínio. Daniel, capítulo 10 e versículo 3. Daniel, capítulo 10 e versículo 3. Nós temos aqui um jejum parcial de 3 semanas, né, que é para ouvir a voz de Deus. Daniel 9:3, Daniel 10:3 diz assim: Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Então, 3 semanas de jejum parcial para revelação e para ouvir a voz de Deus. Versículo 5: E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalada, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Então, esse jejum de 3 semanas, parcial, pode beber e comer pão. É parcial. 3 semanas para poder ouvir a voz de Deus e revelação de Deus. Daniel fez esse jejum e quando ele faz, quando inteirou as 3 semanas, ele teve uma revelação e uma visão de Deus para sua vida. E hoje, às vezes as pessoas correm atrás de um e do outro que se diz profeta, e para poder ouvir a voz de Deus. E a maneira correta para você ouvir a voz de Deus é você ler a palavra do Senhor, você jejuar, você orar, você se colocar humildemente na presença de Deus, e Deus fala com você também. Tem muitos profetas de hoje, não generalizando, mas tem muitos profetas hoje que eles são profetas do emocionalismo. Não é a voz de Deus e nem nada, mas é somente psicólogo. Só trabalha com a emoção, só mexe com a emoção das pessoas. E aí, as pessoas têm vivido enganadas, né? Eles trabalham só com o emocional. Pedro, no capítulo 10 e versículo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro vai ter uma visão do céu aberto e a voz de Deus, mandando ele abrir a porta do evangelho da salvação para os gentios. Isso eu estou falando de Pedro numa casa em Jope, e Deus mandando ele com uma visão de um cesto cheio de animais impuros, mandando ele matar e comer. E ele fala: não, de jeito nenhum, isso eu nunca vou colocar na minha boca. Mas não está claramente que Pedro estava jejuando e nem orando, mas possivelmente ele poderia estar jejuando e orando, jejum parcial, como aquele de Daniel. E uma certa hora ele vai ter fome e ele vai se alimentar, e Deus abre o céu, mostra a ele uma visão, e Deus fala com ele também. Então, quando você jejuma e ora, dentro desse jejum de 3 semanas, jejum parcial, o céu abre, Deus te dá visões, revelação,
E a voz de Deus fala contigo também. Ele vai a Cornélio e Deus cumpre a ordem, a porta se abre para os gentios e há salvação para os gentios também. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 27. Deixa eu localizar aqui. 11:27. Vai dizer assim: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Nós vemos aqui que Paulo, em um jejum, muitas vezes, como ele diz, forçado, porque às vezes em prisão, passando fome nas suas viagens missionárias para cuidar da igreja de Deus, ele vai ter que fazer jejuns. Em prisões, cadeias, nas suas viagens, em naufrágios, ele se torna obrigado a jejuar. E ele jejua não por obrigação, mas como ele já está nesse tripé, nessa jornada, então ele aproveita e jejua, mortifica sua carne, recebe poder, visão, revelação de Deus para cuidar da igreja. E todo trabalho que você faz para o Senhor não é vão. Deus sempre traz uma recompensa, ou aqui ou no século vindouro. Nesse momento, logo no capítulo seguinte, capítulo 12, Paulo vai ter uma recompensa. Deus vai levá-lo. Ele mesmo diz, não sabe se em carne, se acordado ou se em espírito, mas ele foi levado até o terceiro céu. Viu o céu, ouviu coisas que Deus falou e que não era digno a dizer a homem nenhum na terra. Então essa é uma das recompensas. Então você pode jejuar 40 dias e 40 noites, buscando a direção de Deus, mas eu já te digo que só 3 pessoas conseguiram. Moisés, 40 dias e 40 noites no monte, a tábua do concerto, a lei. Josué, também aos pés do monte, quando Moisés estava lá, ele ficou ali, ele ficou em jejum. Nós temos também, nós falamos aqui de Moisés, Josué e Jesus, em Lucas capítulo 4, Josué em Êxodo 24. Êxodo 24, só conferindo aqui. Teve isso mesmo. Jesus em Lucas 4, Mateus 4. Nós temos Moisés. E nós temos também Josué, que orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Deuteronômio foi Moisés no capítulo 9, versículo 9. Em Êxodo 24, Josué. E Jesus em Lucas 4, que jejuou. Nós temos o jejum de 3 semanas, o jejum parcial, pão e água. Nós temos também nos dias de hoje, nós podemos buscar a direção do Espírito Santo. Devido às nossas necessidades, você pergunta ao Espírito Santo, seja guiado por ele, também faça o seu jejum, a sua oração, e Deus vai trazer revelação, domínio e vai te dar visão do céu. Momento da oração. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos vivido nesse presente século corrupto, tentador, de destruições, um tempo de perversidade, de inconstância, de sofrimento ao extremo, de indecisões, dúvidas e medos. Mas é este teu povo, a esta vida que teme ao Senhor. Eu peço a direção do teu Espírito para a vida desta pessoa, para que ela seja guiada pelo Santo Espírito do Senhor, para que ela possa jejuar, para que ela possa orar,
para que ela possa ter visão, revelação, domínio sobre a sua vida e sobre tudo quanto ela tem necessidade. E que assim o Senhor abra o céu, mostre estratégias e condições e ajude esta vida a te servir e a ter sucessos e vitórias mediante o direcionamento do teu espírito. Assim eu oro, peço ao Senhor que se tem alguém que está com a visão embaçada, com cegueira espiritual, que o Senhor tire as escamas dos olhos desta pessoa, que o Senhor tire a dúvida do coração, o medo mental, e que o Senhor traga cura para esta vida e que ela possa enxergar e ver quão grande é as vitórias de Deus para a vida delas. Assim eu peço ao Senhor, confunda as investidas de Satanás contra estas vidas e abençoa elas para a glória do nome do Senhor. Assim, meu Pai, em nome de Jesus e pelo amor do Espírito Santo, eu entrego cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Eu entrego a humanidade e te peço, salva, liberta, transforma a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Um forte abraço, compartilhe, comente, peça oração se você precisar e ajude com seu like o YouTube expandir esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.